Você acha que nós precisamos, como igreja, nos posicionar mais contra esse pecado? Sim, sim, acredito que sim. Pensar mais sobre isso, ter mais livros sobre isso, porque a gente, de uma visão pró-reconciliação, né, Hum, nós temos poucas literaturas e, assim, falando do solo brasileiro a partir da história do Brasil, né, porque uma certo, coisa é você ler o livro do Piper, do Keller, certo. do Isaac Macaulay, né, que agora foi traduzido pelo Mundo Cristão, que é um teólogo também americano. Então, a realidade dos Estados Unidos é muito diferente da realidade do Brasil, né? A gente precisa daqui, da história brasileira, da escravidão como aconteceu aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil foi onde houve um mais prolongado período de escravidão moderna, né? E foi um dos últimos países a abolir a escravidão aqui nas Américas. Então, é uma história muito específica, né? Então, Agora, só para apimentar aqui a nossa discussão, você não acha que com a questão da miscigenação, o Brasil ele andaria mais rápido para a gente combater isso, né? Então, Gilberto Freire, Coloca isso, ele né? coloca isso em Casa Grande e Senzala, Senzala. Ele coloca que a questão da miscigenação que aconteceu aqui no Brasil, que é diferente em outros lugares, né? Por exemplo, quando você vai olhar para a realidade da do Oriente Médio, enfim, Argentina, por exemplo, pois é, né, que depois mataram, né, as pessoas negras, né, sei. depois da escravização. Então houve essa junção. A questão é que, mesmo a questão da miscigenação, o racismo ele continua presente. Quer dizer, a gente diz que realmente a sociedade brasileira ela é misturada e é misturada, mas quando a gente vai olhar nas posições, vamos colocar, por exemplo, a pirâmide social brasileira, Sei. né? Na base tá as pessoas mais negras, né? Quanto mais você sobe na Os pirâmide, presídios tem mais negro, tem né? mais negros, O quanto bandido mais. é o negro, né? Sempre essas Exato, discussões que vem, exatamente. E né? aí fica esse estigma social, essa representatividade no imaginário, colocando a pessoa É. negra sempre como inferior e sempre nesse lugar. Então, quanto mais a gente sobe na pirâmide, mais branca ela vai ficando. Então, a gente percebe que a miscigenação não tá representada em todas as circunstâncias da sociedade brasileira. Então, mesmo a questão da miscigenação, o racismo que é velado, né, permanece aí. E aí eu queria só trazer também, nós enquanto igreja, nós precisamos falar mais sobre isso, sobre essa questão teologicamente, trazendo como pecado, trazendo como algo que deve ser combatido em prol da reconciliação, em prol do evangelho do reino, né, que é um evangelho de reconciliação e paz, e não de ódio e violência, ao modo de Jesus, né, buscando essa junção, né, igual como a igreja dele fez, mas também entender que o racismo é um crime também, né? Um Ah, crime. ah, Então, dependendo de como foi, né? Uma ah. situação muito grave, a pessoa também pode. Uma pergunta de adolescente. Você acha Sim. que é possível o sujeito ser cristão e ser racista? Na origem da palavra? Não, mas assim, a gente falando da pessoa praticar o racismo constantemente e dizer que é cristão, Não. é isso? Se um cristão verdadeiro, Hum. pelo fato dele ter passado pelo novo nascimento, Ah, é possível ele, não estou falando do cristão não. nominal, né? Daí Não, você vai não para a tem sociedade. como, não É, tem é, porque Jesus o pecado ele vai ser, é claro que nós enquanto cristãos nós temos os nossos pecados, né? Todos certo. nós temos os nossos pecados de estimação. A gente não vai ser aqui dizer né? Eu sou É santo, claro, eu né? sou santo, né? Isso vai acontecer quando Deus nos restaurar na Nova Jerusalém. Certo. Mas se a pessoa realmente foi transformada por Cristo, pelo Espírito Santo, ela vai lutar contra isso, no sentido de não reproduzir isso. Ela vai ter essa consciência, se foi redimido. Porque é um pecado odioso, né? Nós, enquanto cristãos, nós vivemos pelo amor e não pelo ódio. Então é algo que é muito complicado conciliar. Mas diz aí, teólogo, o senhor que é teólogo, o senhor que tem que falar. Não, sou mais teólogo do que teólogo. Meu coração é muito mais pastoral e bíblico, né? O que eu vejo, né, é que quando você. Só existe uma forma de você vencer a questão do pecado: é através do amor. E o amor de Cristo, não é o amor natural, porque eu não tenho esse amor natural, né? Porque a gente sabe que o homem natural, né, ele é carne, ele não nasceu de novo. Então, não dá para você fazer um combate
eficaz, eficiente sobre o racismo numa sociedade que não está convertida, né? Mas eu acho que, como cristãos, se nós pregarmos e vivermos o amor na igreja, dentro da igreja, do ponto de vista de não somente do racismo, mas do servir, de combater as diferenças, Sim. da valorização da mulher, né? Sim. É um dos temas que agora está borbulhando aí, é que as mulheres Importante. evangélicas, elas estão indo fazer BO, né, nas delegacias, porque a realidade da violência doméstica no ambiente cristão é muito grande, né? E isso é uma barreira que está sendo... Porque se existe um lugar onde não deveria ter violência doméstica, era no Na ambiente igreja. lá cristão, Pois é. né? Então, mas a gente vai descobrindo que Deus, pela sua misericórdia, está... Porque o pecado, quando ele flui também, é necessário para que ele seja combatido, para que ele seja tratado, curado, né? Agora, eu acho que nós, eu falo como pastor e como igreja, nós parece que nós selecionamos alguns pecados que a gente gosta de combater, né? Agora mesmo, essa questão da homossexualidade, da ideologia, né, virou a doença da igreja, assim, de pregar, de falar, né? Quando a inversão de valores em outras áreas, né? Não somente na questão do racismo, por exemplo. Então, eu creio que o racismo ele deveria entrar numa pauta prioritária da igreja. Não somente na pauta individual, mas também na pauta da igreja como um todo, né? Como instituição, como igreja, como congregação, né? Assim como comunidade que está inserida num contexto de cidade, né? De cidade. Por exemplo, eu não sei, você está há pouco tempo aqui em São Paulo, você morou numa capital que é João Pessoa, uma capital também que tem uma grande preocupação assim com discutir essas matérias. Se você vê se há um número muito grande de pessoas cristãs preocupadas com esse assunto, Não. que esse tema está na agenda. Não. Como é que você conseguiu, por exemplo, que a Thomas Nelson fosse... que é uma das maiores empresas, né, de publicações no mundo, desse esse espaço para você, desse essa voz para você, porque hoje você é uma voz que clama no deserto, né? É um tema, uma pessoa negra, cristã, que mora no Nordeste, ter esse espaço, né? Como é que você vê isso? Como é que você... opinaria, né? Porque você está, de uma certa forma, liderando isso no ambiente cristão, né? Assim, você é uma pessoa que está surgindo com essa pauta, você é jovem e tal. Como a igreja poderia colocar essa questão do racismo na nossa pauta diária? Eu acho que é isso mesmo que você falou, né? De a gente ver que existem outros assuntos, além do que a gente já fala, que também são importantes. Então, eu acredito, eu até coloco isso também no livro, né? Que existem algumas causas que a gente fala mais, né? Que a gente se importa mais, existem outras que a gente vai deixando de lado, mas que também são importantes. E eu acho que aquilo que Jesus fala, da gente saber remir o tempo, né, a gente ter essa sabedoria do nosso tempo, é muito importante. Porque às vezes a gente está falando, respondendo perguntas que ninguém está fazendo. E às vezes as pessoas estão fazendo perguntas e a gente está calado. E aí essas pessoas vão procurar por respostas e aí não acham uma resposta bíblica, uma resposta cristã e acabam indo por todo o vento de doutrina. Então, na nossa época, principalmente por causa da questão da globalização, esses assuntos têm sido muito procurados, as pessoas têm procurado muito, tentado entender, as pessoas têm se conscientizado. E é o momento que a gente precisa falar, trazer uma perspectiva bíblica, trazer uma forma de evangelizar também as pessoas, né? Trazer o que Jesus está falando, o plano de Jesus pela reconciliação de toda a humanidade. Existe a questão das mulheres, né, que é
um ponto também muito importante, e que são coisas que a gente está vendo nas estatísticas, né? E a gente está vendo o crescimento do racismo, a gente está vendo o crescimento da violência doméstica nos lares cristãos, a gente está vendo esses problemas acontecendo, e a gente precisa também se atentar a isso. Problemas de saúde mental é uma coisa muito importante, pastores, inclusive, com burnout, etc., essas coisas. Suicídio, né? Suicídio, né? Então, são problemas do nosso tempo e que estão aí, e que a gente precisa dar uma resposta, né? A resposta que as pessoas, das perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, o livro, ele surge porque, na verdade, eu já falava sobre isso, né? Como eu disse, comecei falando publicamente, falei na minha igreja, escola bíblica, eu era professora de escola bíblica, falava lá. Você já participou de um congresso de jovens para tratar do racismo? Já, eu participei do... O tema do racismo? Sim, eu falei sobre o livro ano passado, no Congresso da Juventude Batista, que foi o Congresso Nacional. Foi bem legal, inclusive. Eu já participei de alguns eventos, tenho sido chamada para palestrar em alguns lugares para falar sobre essa temática. Mas, assim, eu acho que, eu sempre digo, né, que na igreja a gente está começando a falar sobre esse assunto, né? Algumas pessoas têm se despertado, né? A exemplo do seu livro. Você conhece o William Douglas? Sim, conheço, é um amigo ele. É. Ele é meu amigo. Ele é branquelo, né? E ele é desembargador, e ele bate muito. Ele, inclusive, foi o pai de uma associação lá no Rio de Janeiro. É o Edu Cafro? Sim, muito interessante. E ele é um dos pioneiros. Ele além de jurista, ele tem uma formação teológica cristã, e ele tem se levantado com uma voz. Por isso que eu falo, esse tema, ao invés de ser tema de ideologia comunista, de partido político, tem que ser um tema da igreja. Porque a resposta a igreja tem. Uhum. Porque você não vai combater o racismo se você não combater o pecado, o ódio no coração das pessoas. Sim. E essa transformação só se dá pelo novo nascimento, né? Pela a transformação mesmo, a regeneração.